Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo mais uma vez, e que Deus abençoe teus sonhos e planos e que você permaneça firme trilhando os caminhos do Senhor. No estudo anterior, nós falamos de como Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, e fizemos uma ponte, uma ligação sobre o que Jesus disse e respondeu para os judeus, quando os judeus perguntaram: mas Senhor, mas Jesus, você não tem 50 anos e você viu Abraão? E Deus então diz, Jesus então diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E este eu sou que Jesus proferiu, que Jesus respondeu aos discípulos em hebraico, foi a mesma expressão, sem tirar nem pôr. Foi a mesma expressão que Deus usou para Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele. Quando o povo me perguntar, Senhor, qual o teu nome, quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para eles? E então Deus responde: olha, eu sou o que sou. Você vai dizer para o povo que o eu sou te enviou. Deus então diz para Moisés que o nome dele é Eu Sou, e agora Jesus, milhares de anos depois, no meio dos judeus, Jesus agora diz: antes que Abraão existisse, o mesmo Eu Sou da sarça, o mesmo Eu Sou que Deus diz para Moisés, Jesus responde para os judeus. Alguns teólogos dizem que na sarça era o Deus Pai conversando com Moisés e que quando Jesus usou o termo eu sou, estava falando da unidade em Cristo, em Deus, que ele e o Pai eram um, como ele mesmo afirmou. Então existe uma linha de estudo, uma linha teológica que defende de que na sarça de fato quem falava com Moisés era o Deus Pai. Existe uma outra linha, uma outra vertente que diz que não, quem falava com Moisés na sarça não era o Deus Pai, e sim o próprio Jesus. Haja vista que ele mesmo diz a mesma expressão que disse para Moisés: antes que Abraão existisse, eu sou. Tá, independente de qual seja a opinião que você vai colocar em sua cabeça, que você vai administrar para você, o importante, a prioridade é que você, o essencial é que você coloque no seu coração e que de fato Jesus é Deus. E Jesus faz esta declaração. Tanto é que depois que Jesus diz, antes que Abraão existisse eu sou, os judeus pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Por quê? Neste exato momento, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Eles disseram na hora: não, esse homem está se fazendo passar por Deus. Quem é ele para dizer eu sou? Porque os judeus naquela época, ainda hoje, naquela época mais ainda, eles tinham muita reverência pelo nome de Deus. O nome de Deus, por vários anos, por vários séculos, na verdade, ele não era pronunciado. Quando os maçoretas, as pessoas que estavam, os escribas que ditavam a Bíblia, os maçoretas ditavam, e os escribas escreviam as escrituras. Não havia imprensa, não havia gráfica naquela época. Então, quando os maçoretas chegavam no nome de Deus, eles ou não pronunciavam ou diziam meu Senhor. Meu Senhor. Daí surgiu a expressão Adonai. Adonai, que em hebraico ou em português quer dizer meu Senhor. Tá, mas surge uma pergunta, na verdade surgem várias perguntas e nós não temos tempo nem disponibilidade para respondermos a todas. No entanto, eu preciso destacar um fato que nos chama a atenção. Jesus, antes de dizer em verdade digo, vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Leia comigo aí. João, estamos já há 3 estudos lendo este texto. E, na verdade, poderíamos lê-lo muito mais, tá? Muito mais. Porque é um texto muito profundo, muito revelador e que de fato revela para nós a natureza de Cristo. João capítulo 8, nós vamos ver aí o versículo 56. Diz assim:
Abra... João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, Jesus dizendo isso aqui. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Jesus está falando para os judeus que Abraão sabia que Jesus viria. Mais ainda, Jesus está falando para os judeus que conheceu Abraão. Por isso que eles perguntaram, mas espera aí, Jesus, tu não tem 50 anos e viu Abraão? Quando foi que Jesus viu Abraão? Quando foi que Abraão recebeu a promessa e Abraão se alegrou com a vinda de Jesus para nos salvar do pecado e nos guiar na sua santa presença? Pelo menos dois momentos, Jesus se revela a Abraão. Isso no Antigo Testamento. Em um momento, quando Abraão estava em casa, Abraão olha ao longe e vê três seres celestiais se aproximando de sua casa. Abraão então fica surpreso com a presença destes homens, ele percebe que são pessoas, que são homens diferentes, faz um convite para que eles comam na casa de Abraão. Abraão então vai fazer uma comida para eles e eles aguardam. Depois que eles comem, dois daqueles seres que em algumas traduções dizem três anjos, ou dá a ideia de ser três anjos, dois deles vão para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque lá em Sodoma, estes anjos vão anunciar o juízo de Deus sobre a cidade do pecado, Sodoma, e também sobre Gomorra. Só que lá em Sodoma e Gomorra morava Ló, que era sobrinho de Abraão. Os dois vão para Sodoma e Gomorra e fica um conversando com Abraão. Este um não era um anjo, este um era o próprio Jesus. Por quê, pastor? Porque na conversa que Abraão tem com este homem, com este ser celestial, o ser celestial diz para ele que se houvesse 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, no meio de toda a população, se tivesse 10, ele iria poupar Sodoma e Gomorra do juízo. Segunda evidência, este ser celestial diz a Abraão que Sara vai ter um filho. Ora, Sara já tinha 90 anos de idade. E este ser diz que Sara vai ter um filho. Segundo, ele anuncia essa profecia na vida de Sara e de Abraão. Terceira evidência, de dentro de casa, sem vê-lo, sem ele vê-la, ou a Sara, Sara sorri. Porque Sara pensou, como pode eu com 90 anos dar luz a um filho? E então o ser celestial, na sua onisciência, que tudo sabe, que tudo vê, ele pergunta, você está rindo, Sara? Ela disse, não, Senhor, eu não estou rindo. Ele disse, você riu sim, eu vi que você sorriu, eu sei de todas as coisas. E daqui a um ano, você vai colocar um filho em seus braços, o filho da promessa. E de fato a profecia, a palavra do Senhor se cumpriu. Em um outro momento, agora com esse menino já adolescente, subindo o Monte Moriá, Abraão, o menino pergunta, Isaac, meu pai, está aqui a madeira, a lenha, está em sua mão o cutelo, o fogo, mas está faltando uma coisa. E Abraão pergunta, o que, meu filho? E Isaac diz, meu pai, cadê a oferta? Onde está a oferta, meu pai? E Abraão então lança uma profecia. Abraão diz, meu filho, Jeová Jirê, Deus proverá o cordeiro para si. Eles sobem e lá em cima, no momento em que Abraão iria sacrificar Isaque, a promessa se cumpre ali naquele momento, porque o Jeová Jirê de Abraão tinha duas conotações, tinha dois aspectos, tinha dois momentos para se cumprir. Ali, naquele momento, no Monte Moriá, quando Abraão levanta o cutelo, Abraão olha, Deus diz, não faça isso, Abraão. E então Deus provê de fato o cordeiro para a oferta. E Abraão também, Jeová Jireh, estava dizendo que Deus proveria o cordeiro que viria no futuro, depois que eles morressem. E esse cordeiro tiraria o pecado do mundo. E no próximo estudo, vamos falar sobre a essência, sobre a profundidade e a importância
do Cordeiro de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde.